Muito bem, total do tamanho de mercado. Fofaletes, Bitcoin morreu? Então, não, Bitcoin não morreu. Nós temos aqui na contabilidade de obituários de Bitcoin mais uma, então nós morremos já 468 vezes. Então, Bitcoin já morreu 468 vezes, beleza? De todas as vezes, sempre que eles têm uma nova notícia, vocês vão ver então todas as vezes que o Bitcoin morreu. Eu gosto disso, né? Que o Bitcoin morre, mas ele continua subindo ao infinito no longo prazo. Então isso dá oportunidades de ciclo para a gente comprar um ativo extremamente valioso de forma barata. Um ativo que, na minha opinião, é a principal tecnologia que surgiu depois da internet, foi a blockchain, o que permitiu aí a construção de também redes como a rede Ethereum também, que é totalmente excelente, entre outras redes aí, NFTs, DeFi e assim por diante. Então nós temos basicamente mais opiniões de que morreu, todas as vezes em que morreu, várias dessas vezes em que o Bitcoin morreu, supostamente morreu em alguma correção, foi um excelente momento, então a gente reconhecidamente está em fase de capitulação, tá, pessoal? Detalhe muito importante que vocês precisam se atentar, nós temos quase 19 milhões, nós temos 19 milhões 226 mil bitcoins em circulação, ou seja, 91% já foi minerado, o que tira bastante pressão da capacidade vendedora dos mineradores, porque hoje os mineradores eles não conseguem ter a capacidade de vender e causar uma grande queda nos mercados. E vocês têm que entender o seguinte, 10% apenas dos bitcoins, apenas 10% dos bitcoins estão em circulação, em corretoras, em negociação, prontas para você negociar. Então, você tem que entender que a escassez ela é muito maior do que os 20 milhões. A escassez, né, os bitcoins que você está brigando, lutando, disputando com outros milionários no planeta inteiro, na verdade você está disputando aí basicamente com 10% do total de emissão de bitcoins já existentes. Porque a maioria deixa a maioria sai em circulação, porque as pessoas morrem com a chave privada na carteira. Então isso causa bastante escassez muito mais rápida e repentina do que a gente espera. Por isso que em algum momento, nessa queda, o Bitcoin ele vai encontrar o seu fundo, quando principalmente acabar a pressão vendedora. Isso significa que, por exemplo, a gente não vai ver Bitcoin cair para 9 mil, 12 mil, 14 mil, 3 mil dólares? Não significa isso. Por quê? Porque o preço é uma coisa, o preço do ativo é uma coisa. Por exemplo, o preço do ativo ele não está atrelado diretamente ao número de moedas circulantes, mas ao número de demanda e oferta, ou equilíbrio entre demanda e oferta, que existe por aquele ativo que é escasso. Então, por exemplo, se nós temos 2 milhões de bitcoins, ou se nós tivéssemos apenas 2 mil bitcoins, o preço do Bitcoin poderia ser o mesmo preço. Por quê? Porque é o tamanho do mercado e a demanda por compra desse mercado que vai fazer o preço estabilizar em determinado valor. Por exemplo, o Bitcoin ele poderia valer 10 centavos hoje se todo mundo aceitasse. Não, eu vou vender meu Bitcoin por 10 centavos porque eu quero eu quero me desfazer dele e eu aceito vender por 10 centavos. Beleza? Essa é a dinâmica. Porque o tamanho de mercado nada mais é do que a multiplicação da quantidade de bitcoins circulantes vezes o preço que o mercado está dando para aquele ativo. Só que a tendência é, quando o ativo está caindo, você tem vendedores assim. Você chega lá na corretora e você pode ver o Bitcoin chegar, por exemplo, a 3 mil dólares. Por quê? Porque se a maioria das pessoas que compraram Bitcoin nos últimos 5 anos aceitar, né? O cara que comprou, vamos lá, o cara que comprou Bitcoin a 6 mil dólares em 30 de março de 2020, depois do Covidão. Se começar a ter mais pessoas falando, ó, cara, eu não vou vender meus Bitcoins por 16 mil, porque eu não quero vender por 16 mil para ti. Eu vou vender para 14 por ti. 14, eu te dou um desconto. O que vai acontecer com o preço do ativo? Se a maior parte fizer isso, ele vai cair, certo? E isso é inerente ao número de quantidade de moedas. Acontece o quê? Que o ciclo de queda, ele acaba porque chega em um momento em que as pessoas que compraram há 3, 2 anos atrás, que pagaram 9 mil dólares por unidade, elas simplesmente não vão aceitar. Não vai ter mais ninguém querendo fazer uma oferta no book de oferta das corretoras, falando, ó, cara, eu preciso
me desfazer dos meus bitcoins para sair empatado a 9.300. Se ele fizer isso, o mercado vai cair até 9.300. Agora, se você chegar num momento em que esgotar os vendedores e não ter mais vendedores aceitando o Bitcoin abaixo de 12 mil, você não vai ver preço a mercado do Bitcoin a 12 mil. Por isso que quanto mais cai, mais resistência à queda tem. Por quê? Porque tem pessoas que estão segurando Bitcoins comprados a $9.000 por unidade durante 3 anos. E essas pessoas, elas vão falar, velho, ou agora eu já segurei 3 anos a 9 mil, eu não vou aceitar vender essa merda abaixo de 9 mil, nem fudendo. Nem fudendo. E aí o que acontece? Eu vou esperar agora pacientemente, vou rodar e vou segurar e foda-se. Se não tem oferta no mercado, acaba a queda. Da mesma maneira que se não tem demanda compradora no mercado, acaba a alta. É simples assim, é simples assim. Então, em algum momento, os holders ou pessoas que detêm o ativo e não aceitam colocar esse ativo à venda a mercado, vão fazer com que cheguemos no fundo do ciclo. E aí a gente não sabe se vai ser 16 mil, 10 mil, 9 mil, 3 mil, 6 mil. Só que o que acontece? Abaixo de 10 mil, 12 mil, 9 mil ali, é muito difícil. Por quê? Porque psicologicamente, a pessoa que comprou há 3 anos atrás, viu o preço voltar, viu o preço subir para $60 mil. Vamos imaginar, um cara comprou o Bitcoin. Ele viu o Bitcoin subir a $60 mil. Tá na cabeça dele, na memória dele. Agora ele voltou, 3 anos mais tarde, está ao preço que ele entrou, que ele comprou. Ele vai tomar 2 decisões. Ou ele vai comprar mais, porque ele sabe que no futuro pode voltar a valer 60. E aí ele pode fazer uma matemática muito simples. Se eu conseguir comprar mais a 9 mil e um dia ele voltar para 60 mil, eu vou ter 600% de lucro. Então eu não vou vender. Eu vou, inclusive, pegar agora e comprar. Então quanto mais cai, mais aumenta a pressão por comprar, por demanda compradora. Quanto mais o preço sobe, mais aumenta a pressão por venda, porque começa a ter um esgotamento da venda ou da compra. Então, um dos comportamentos dos fundos dos deuses, tá? Um dos comportamentos dos fundos dos deuses é a perda de volume enquanto o preço cai. Se perde o volume e perde enquanto cai, e você vê um padrão gráfico de longo prazo, uma cunha descendente, geralmente a cunha descendente nada mais é do que um esgotamento e provável reversão futura. É um esgotamento dos vendedores. Não tem mais pessoas querendo vender. Eu não aceito vender meus bitcoins por menos de $16.800. Eu não aceito. Pau no seu cu. Pega lá do Joãozinho que está desesperado. Como nós já passamos de mais de 50% das carteiras que detêm Bitcoin em prejuízo, nós já estamos num ponto crítico de capitulação, que é assim, para acontecer uma queda muito forte, tem que acontecer algo muito grave mesmo, tá? E pode acontecer, tá? Se todo mundo de hoje para amanhã decidir que o Bitcoin não vale nada, todo mundo vira o Thiago Reis, todo mundo é parente do Thiago Reis, e todo mundo falar, ó, Bitcoin não vale porra nenhuma, concordo com o Thiago Reis é um mito, vou assinar o Assuno lá. Todo mundo começar, eu vou vender por 1.000, eu aceito vender por 500, o preço vai cair para 500, para 1.000, mesmo que o tamanho de moedas circulantes seja muito baixo. Acontece que o Bitcoin ele já tem um nome muito grande, pessoal. Então agora, à medida quanto mais ele sobe, ou a cada ciclo de alta ele sobe numa velocidade menor, ou ele tem mais resistências para subir, mas quando ele cai, ele também vai ter mais resistências para cair. Ele não vai cair mais tão vertical como ele caiu quando o tamanho de mercado era desse tamanho. Então, à medida que o tamanho de mercado é maior, a proporção dos movimentos vão ser menores, né? O percentual que antes era de alta de 10.000% em 2017, de janeiro de 2017 até dezembro de 2017, que foi de alta de 10.000%, onde o Bitcoin saiu de $1.000 e foi para lá em $20 mil, ou $3.000 e foi para lá em 20 mil, agora na última alta a gente não subiu tanto, né? Então, se a gente comparar, à medida que o mercado vai ganhando tamanho, vai ganhando participantes, né? As proporções elas vão se modificando também, tá?
Então, por exemplo, lá em 2016, ó, eu entrei em outubro de 2016. Em outubro de 2016, quando eu comprei meus primeiros satoshis, eu vivi uma alta em um pouco mais de um ano de 3.000% em Bitcoin. Só que o tamanho do mercado do Bitcoin era um tamanho de mercado ainda nem de 20 bilhões de dólares. Tá? Ele não era tão grande. Quando ele chegou lá em cima, ele foi lá quase 1 trilhão o tamanho total do mercado. Foi a 900 bilhões o tamanho do mercado total, contando todas as altcoins e tal. Na última alta, se a gente pegar a última alta ela foi de 1000%, ou seja, subiu metade. Isso contando que teve o Covid. Isso que teve o Covid, né? Mas se a gente não contasse o Covid, subiu 750%, subiu bem menos. E a próxima alta talvez não seja tão grande assim também. Então, se ele subir para 100%, vai ser, ó, 500% de alta. Tá? Então, essa é a questão. Do mesmo jeito que funciona para queda, funciona para alta. Então, na queda, ele caiu 85%. Talvez nessa queda, talvez, isso é só um talvez, bem talvez mesmo, tá, pessoal? Se ele cair, ó, ele já caiu 72%, já caiu bastante, mas ele ainda pode cair para os 80 novamente. Se ele cair para 80, ele já chega em 14.800. Né? Já está ótimo. É um preço muito bom já, né? Pensando que dentro do período de volatilidade nós vamos voltar em algum momento a subir, né? É um grande canal de alta, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, claro, não confirmou fundo, a gente ainda não sabe onde é o fundo, pode ser que esse seja o fundo, mas uma das características, né, é o esforço. E o esforço, seguindo o Wyckoff, é muito esforço. Quando você vê muito esforço e o esforço não se reflete no preço, então teve muito esforço vendedor nesse dia aqui. Mas o esforço vendedor, ele não teve muita venda, não teve uma queda tão forte assim. Isso significa esgotamento da pressão vendedora. Então tem ainda queda, ainda nós temos quedas pela frente, mas a gente não sabe até onde vai e quando vai acontecer. Acontece um detalhe, nós ainda não formamos fundo, pode ser que aconteça agora de dezembro para janeiro, que geralmente, já expliquei milhares de vezes para vocês que dezembro e janeiro geralmente é a mudança de tendência, junho e julho também. É os períodos e meses em que o mercado gosta de mudar tendências majoritárias. Então a gente pode ter uma alteração de tendência, mas tem que esperar pacientemente. Por quê? Porque a gente não sabe até onde o coelho vai nessa toca do coelho aí. A gente não sabe até onde vai derreter. Ele pode derreter ainda até 14 mil, até 12 mil, até 9 mil, até 3 mil. Ele pode derreter ainda. Ele está ainda em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média 8 semanal, mostrando que durante semanas ele está caindo. Acontece só que quanto mais ele está caindo, mais esforço é necessário para produzir grandes barras. Então, por exemplo, essa barra aqui, ó, pessoal, se essa barra aqui, ela teve, deixa eu pegar aqui, ela teve 26% de queda, tá? Naquela semana. Aqui ela teve 33%, até foi bem semelhante. Mas o volume foi, a queda aqui foi maior, mas o volume foi bem menor. Vocês estão vendo? E aqui teve muito mais esforço vendedor e a barra já é menor. Então isso significa um esgotamento da pressão vendedora. Isso significa que as pessoas estão cansadas de vender. E vai chegar um momento em que vai começar a não ter mais pressão vendedora. Eu não aceito mais vender por menos de 14 mil e foda-se. Não aceito vender, não aceito, não quero. Pau no seu... Procura outro. Tá? Então, na minha opinião, o preço de 16 mil dólares, independente do que acontecer no ano que vem, que eu acredito que vai continuação do bear market, eu acredito que ano que vem vai ser novamente um bear market, mas se você prestar atenção bem, aqui a gente ainda não teve correção, movimento corretivo. Né? Então, se esse aqui começar a consolidar fundo do Bitcoin verdadeiro aqui em algum momento, nas próximas semanas, e a gente conseguir traçar uma FIBO, em algum momento a gente vai saber que o preço vai voltar a subir, nem que seja por alguns meses, para depois continuar caindo, para continuar o bear market. Porque o bear market ele não precisa ser vertical, ele não precisa cair A do infinito reto, ele pode cair lateral, andar um pouco, voltar, retrair, volta. Lembrando, né? Tendências de baixa possuem altas, movimentos de alta. E o Bitcoin ele está tão enfraquecido, tão mais fraco que o Ethereum nesse ciclo, que ele realmente ainda não entregou esse respiro, essa retração. Então isso é uma das coisas que me chama a atenção para o ano que vem.